novo, né, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Então, eu vou projetar, tá, a nossa dinâmica aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque aqui nessa imagem, embora seja uma imagem bem, assim, voltada para a área tecnológica e tal, ela tem interação entre as pessoas. Né? Então, isso é fundamental. Né? Essa é uma interação comunicativa, né? Essa comunicação entre as pessoas, e como isso gera aprendizagem, né, José? É muito interessante. Gosto, que fala muito sobre isso, né, dentro da perspectiva socio-interacionista, fala do papel, né, do outro, né, na criança, o papel do adulto, de alguém que leva, né, essa criança a um processo, um avanço, né, dentro das zonas de desenvolvimento. Então, essa imagem, embora ela pareça um pouco muito voltada para a tecnologia, ela traz a questão da interação humana, né, que é importantíssima nesse momento. E em todos também, né, quando a gente fala de educação. Mas essa imagem, André, voltando lá um pouquinho, é a nossa realidade, o nosso real hoje, né? Nós estamos aí o tempo todo envolvidos pelos objetos, né, tecnológicos, mas nós não podemos perder de vista as nossas relações, né? Porque quem faz a mediação entre o objeto de conhecimento e o sujeito, né, o outro. Então, eu achei a imagem assim, fantástica, tem tudo a ver, né, com as teorias que a gente está trazendo. Isso mesmo, José, maravilhoso. Eu fechei meu microfone aqui, então, gente, essa imagem também eu achei que ela conversa com a gente, né, da gente pensar, e quem é esse sujeito da aprendizagem? A gente já falou um pouco sobre isso, né, mas essa diversidade, né, que a gente tem no nosso país, e como a gente precisa pensar, né, o contexto dessas pessoas, né, principalmente aquelas que são historicamente excluídas, né, dentro da escola. Então, nós, como profissionais de educação, pensar o tempo todo na realidade desses meninos e meninas aí. Acho que a gente já falou muito sobre isso, né, André? Falamos, né, Júlia? Podemos passar, né? E aí a gente começa entrando um pouquinho nas bases teóricas, né? Então, eu trouxe um pouquinho da psicologia histórica cultural. E o que acontece, né? Ela vai se desenvolver como parte de uma psicologia soviética que vai romper com uma visão centrada no indivíduo, né? No indivíduo biológico, no indivíduo entendido, né, como orgânico, e vai passar a entender esse sujeito, né, nas suas relações, né, constituído socialmente, né, então o social ele vai passar a ser essencial na formação e no desenvolvimento dos processos psíquicos. É claro que a psicologia histórico-cultural abrange muitos outros conceitos importantes para a gente, né, que a gente talvez não vá conseguir abordar aqui, mas eu deixo aí para a gente pensar essa questão, né? Então, é uma psicologia que tem aí como referencial mais importante aí o Vygotsky, né? Ela nasce aí no início do século XX, quando muitos teóricos começam a romper com uma psicologia mais voltada, né, para o biológico, uma psicologia comportamental, que entende o indivíduo como estímulo-resposta, né? Então, vai trazer aí para a gente outros pressupostos para a gente pensar um sujeito que é contextualizado. Ele é histórico, ele é cultural. O que significa isso? Quando a gente fala em histórico, né, a gente está trazendo uma dimensão que é única do sujeito, que é singular, né, que é a dimensão da história de vida dele, né? Então, assim, ele nasce com um aparato biológico, e ali no cotidiano dele, nas relações que ele tem, né, com as pessoas, com a família, as instituições, né, ele vai constituindo a sua história, né, dentro de uma cultura, então dentro de uma sociedade. E isso tudo, né, vai afetar os modos de ser desse sujeito. Então, eu posso nascer com um aparato biológico, né, X, mas as minhas trocas, as minhas relações, né, elas vão me constituir, né, numa outra pessoa não determinada, né, pela biologia.
Então, acho que isso aí vai, aos poucos a gente vai dando exemplos para se pensar nesse nosso contexto, né, e nesse nosso sujeito aprendente. E o mais importante é que o sujeito da psicologia histórico-cultural, ele é um sujeito ativo, né? Então, por mais que ele seja perpassado pelo histórico, pelo social, né, que ele se constitui dessa forma, ele é capaz de agir e de transformar a sua realidade. Né? Então, é sempre visto assim como um movimento, mas nós somos seres capazes de transformar, né, a realidade do outro e a nossa própria realidade. E André? Bom, então, né, o teórico aí que a gente vai trabalhar, né, que é um representante aí da psicologia histórico-cultural, tem outros, né, a gente vai trabalhar o Lev Semyonovich Vygotsky, né, o Vygotsky, ele nasceu na Bielorrússia, né, na União Soviética, em 1896, e ele teve uma vida muito curta e, ao mesmo tempo, muito intensa, ele viveu 37 anos apenas, né? Em 10 anos, ele produziu muita coisa na área da ciência, na área da psicologia, na área da arte, na área da saúde mental, na área da educação, né? Então, ele é um autor, assim, muito intenso, né? Que a gente precisa se desdobrar na teoria dele, porque não são teorias muito fáceis. Então, o Vygotsky, ele vai ser o precursor de uma psicologia que ela é baseada no pensamento marxista, né, que vai trazer uma nova representação do homem, vai dar origem a uma nova zona de sentido para a construção do pensamento psicológico, que até então se constituía daquela forma como um indivíduo biológico, né, visto aí nesse âmbito de estímulo-resposta, e descontextualizado, né, histórico e socialmente, né, culturalmente. Então, o Vygotsky vai compreender o social como parte constituinte da psique humana, né? E essa psique é entendida como a nossa subjetividade, como os processos psíquicos, né? Então, vão entrar aí a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar no mundo, de entender esse mundo, né? Processos como atenção, memória, percepção, tudo isso vai constituir a nossa psique aí. Então, acho assim, uma contribuição fantástica do Vygotsky é que ele vai romper com essa psicologia mais biológica, vamos dizer assim, né, do sujeito, e vai entender como... Tem uma parte interessante, né, que ele vai dizer que o Vygotsky foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa. Então, ele vai entender que essa cultura nos constitui, né? Então, ele foi o primeiro psicólogo a pensar dessa forma. Pode passar, né? Muito bom. Então, ele vai romper com dicotomias, né, um pensamento dicotômico, que historicamente tinham caracterizado o desenvolvimento da psicologia. Né, consciente, inconsciente, afetivo, cognitivo, social, individual, né, razão, emoção, e vai começar a entender esse sujeito dentro de uma concepção monista, né, ou seja, um sujeito que ele abrange todas essas dimensões. Né, a gente não pode pensar no sujeito somente como um sujeito da razão. Então, isso serve para a gente na nossa prática educacional, né, porque muitas vezes a escola entende que aquele aluno ele precisa ser visto somente pelo âmbito cognitivo, né? E os processos emocionais, os processos afetivos são deixados de lado, né? No entendimento desse sujeito. Então, não, a gente vai entender esse sujeito de uma forma mais completa, né? Entender que esse sujeito ele tem uma dimensão, como a gente falou, que é econômica, né? Que é uma dimensão social, uma dimensão cultural, que vai afetar a aprendizagem dele. E aí é interessante a gente falar também que o Vygotsky ele desenvolve um trabalho a partir da perspectiva marxista, aliás, do materialismo dialético. Né? Então, o que a gente vai entender sobre isso? Né? É um referencial, né, que concerne que o modo de produção da vida material vai condicionar a nossa vida social, a nossa vida política, a nossa vida mental, espiritual, subjetiva, psíquica, né? Ou seja,
os modos de produção, a forma como a sociedade está organizada, né, e aquilo que nós produzimos, como mostrou aquele desenho que a André trouxe lá, aquela imagem, né, os objetos que estão aí, né, na cultura, a forma como está organizado vai afetar a nossa vida e vai nos constituir enquanto sujeitos. Então, eu acho que isso é fantástico para a gente pensar esse momento agora, né, a educação e esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e nessa relação com os objetos, com a tecnologia. Então, assim, se eu não tenho acesso à tecnologia, a essa materialidade que foi construída aí, que está aí, perpassando, isso inclui tudo, né, desde a alimentação até os nossos objetos educacionais, né, e tecnológicos, se eu não tenho acesso, então isso vai me afetar enquanto sujeito, né? Então a relação com esses objetos e com os mediadores desses objetos e do sujeito, que no caso da educação é também o professor, não é só ele, mas é também o professor, isso vai falar da qualidade da minha relação, né? Se é que tipo de relação eu estou tendo ali e como eu me constituo como sujeito diante de tudo isso que está posto. Né? E aí, pela primeira vez, o Vygotsky vai apresentar uma teoria geral da psique como teoria geral do desenvolvimento. Vai trabalhar todas essas questões aí do desenvolvimento do ser humano, né? Como o sujeito se desenvolve. Pode passar, André, por favor. Então, o que seria esse desenvolvimento, né? Quando a gente fala em desenvolvimento do sujeito, seria esse processo pelo qual o indivíduo se apropria de elementos culturais, né, dessa materialidade que está disposta para a gente, através da mediação dos diversos agentes culturais representados pelo outro. Então, o desenvolvimento, ele não é um processo passivo, né, ele não é um processo linear, ele é um processo de transformação e de síntese, e onde o sujeito desempenha continuamente um papel ativo. Então, é interessante pensar essa questão do desenvolvimento, né, dos nossos alunos, por exemplo, né. Então, quando a gente fala, ele não é um processo passivo, né, ele não está dado. Né. Isso é interessante da gente pensar como o nosso aluno aprende, né. Às vezes a gente vem com rotulações, principalmente aí das pessoas com deficiência, né, porque ela tem aquele aparato biológico que traz uma limitação. E se a gente entender que o desenvolvimento daquela criança, né, ou daquela pessoa, daquele adolescente, daquele adulto, ele já está dado, né, a partir daquelas condições biológicas que aquela pessoa apresenta, né, aí a gente não está entendendo o desenvolvimento, né, como um processo de transformação, como um processo capaz de ele tem involuções, mas ele também tem evoluções, né. São movimentos contraditórios, né, como o próprio a dialética, né, ali do materialismo dialético que traz para a gente, o desenvolvimento também, ele é dialético, no sentido de que, às vezes, um aluno, vamos colocar assim para a gente pensar na escola, né, ele não está aprendendo naquele determinado momento, né, naquela determinada circunstância, mas não quer dizer que ele não esteja desenvolvendo. Né? Então, até uma involução é também uma forma de desenvolvimento. Então, acho que isso é interessante para a gente pensar. E o sujeito, ele é sempre ativo nesse processo. Então, o sujeito, ele é sempre capaz de se desenvolver e capaz de aprender. Né? Por isso, não podemos limitar os nossos alunos, né? Ou rotulá-los. E, né? Pode falar, André. Não, eu acho assim é só uma complementação mesmo, porque... como você falou, né, a base da psicologia histórico-cultural é marxista, né, o materialismo histórico-dialético. E ele se opõe o materialismo se opõe ao idealismo. O que é o idealismo? É quando eu vejo aí por meio de documentos, de falas, ou eu mesmo penso numa proposta, idealmente, eu idealizo essa proposta, só que muitas vezes a materialidade, ela me mostra outras questões, né? Então, essa contradição, né? Então, o materialismo, ele nos ajuda a entender esses processos dentro da perspectiva de materialismo histórico, ela nos ajuda, né,
a compreender as contradições dentro do processo. Né? Eu posso até planejar uma aula maravilhosa, que a gente vai trabalhar isso ao longo do curso, né? Mas eu preciso entender que ela é uma aula, se ela não considerar o perfil do meu aluno, não entender muito o contexto desses alunos e tal, ela vai ser uma aula idealista. Claro, né, que eu faço um projeto futuro, né? Quando eu faço uma aula, eu projeto uma aula. E ela acontece, muitas vezes, quando você faz, você executa e tal, ela acontece de outra forma. Por quê? Porque o aluno, ele é ativo, né? Que é o que ele fala, ele tem um papel ativo, né? Então, aí Freire também vai dizer isso, né? Que a gente é uma troca, né? Ao mesmo tempo que eu ensino, eu vou me constituindo também como aprendente, e aí vou refletindo sobre a minha prática, mas eu só queria chamar atenção para isso, né? Que eu acho que nesse momento, né, José, é muito interessante a gente entender essa materialidade. Sim. Entender dessa forma, né? Nem tudo tem que ser considerado aquilo que é ideal. O ideal, ele perpassa por uma materialidade que nem sempre ela é perfeita, longe disso, né? Ela é cheia de contradições, de desigualdades, né? Então, isso é muito importante, eu acho que é um ponto-chave para a gente pensar esse momento também. Muito bem, André, boas as suas considerações, e me fez pensar aqui numa questão de como a gente, muitas vezes, individualiza processos que são sociais. Né? Então, se um aluno não aprende, né, se a gente está ali, né, a gente costuma buscar as causas dessa não aprendizagem, né, no indivíduo, no próprio indivíduo, que é isso que Vygotsky rompe, né, também com essa dicotomia, né, com essa psicologia que via o indivíduo como a causa dos problemas, porque ele tem uma questão que é orgânica, né, ou né, ele não quer. Questão, ele não quer, então a gente, sim, então a gente passa a colocar no indivíduo, e não só no aluno, até no professor também, né, ou na família, enquanto sujeitos individuais, né, a causa dos problemas da educação, né, e a gente esquece de que, né, esses problemas que são sociais, econômicos, né, que essa materialidade aí traz para a gente, eles são problemas cuja solução, né, a gente não vai encontrar ela ali, cuja causa, aliás, né, no indivíduo, né, mas a gente vai encontrar nesse social. Então, pensar as características da sociedade que a gente vive, né, nos ajuda a pensar nesse nosso aluno e nas condições de existência, né, nos contextos que eles estão se desenvolvendo, e por sermos sujeitos ativos no processo, isso significa o quê? Que nós podemos transformar a realidade. Então, eu acho que isso é muito, muito interessante, fundamental. E aí, qual que é essa relação, né, de desenvolvimento e aprendizagem? O Vygotsky, ele estudou, né, além do desenvolvimento, né, dessa relação com a aprendizagem, ele estudou também, né, as pessoas com deficiência, muito importante a gente falar isso, ele estudou sobre saúde mental, ele estudou sobre esquizofrenia, ele estudou arte, então ele é um autor que tem uma bagagem assim, muito grande para a gente pensar esses processos de uma forma ampla. Então, e as questões escolares também, né, então essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem, o que o Vygotsky traz para nós? Que a aprendizagem, ela é anterior ao desenvolvimento e ela possibilita o desenvolvimento. Anterior por quê? Porque nós somos seres que estamos o tempo todo aprendendo. Desde o momento que a gente nasce, né, a gente já começa a aprender, porque a gente está no mundo, né, em relação com as outras pessoas, em relação com o ambiente, e a gente está aprendendo. E quando a gente está aprendendo, isso possibilita que a gente se desenvolva. Então, aquela aprendizagem ali, e eu não estou falando só da aprendizagem no sentido escolar, estou falando da aprendizagem em qualquer, desde que a gente nasce, né, em qualquer contexto, tudo que a gente aprende vai possibilitar que a gente se desenvolva plenamente ou não. Pode passar, André. Então, e esses dois processos, né, eles são interligados, né, eles são processos contínuos, né, a gente aprende, a gente se desenvolve ao longo da vida. Então, muita gente fala assim, mas
faz bigotes, mas esse bigode só serve para estudar a criança, não, pelo contrário, o bigode estudou criança, estudou adolescente, estudou jovens, estudou adultos, estudou os idosos, né? Então, por quê? Porque o desenvolvimento, ele acontece em todas as etapas da nossa vida, né? E não são processos estanques, né? São processos interdependentes, né? Um depende do outro, né? Também. Eles vão se alimentando um ao outro. E eles estão relacionados com as nossas interações e vivências. Ou seja, nós só aprendemos e nos desenvolvemos porque a gente é ser de relação. Né? Porque a gente se relaciona com esse outro, que a gente está o tempo todo falando. Né? E uma outra questão, né, que foi fundamental é que, né, o Vygotsky vai romper aí com essa cisão entre os aspectos cognitivo, afetivo e social. Né? Então, ele vai entender o jeito como esses aspectos interligados. Né? Então, nós não podemos ser vistos apenas do nosso lado cognitivo, não está aprendendo. Né? Então, a gente tem que levar sempre em conta a qualidade das nossas relações, a qualidade dos nossos acessos, né? E quantitativamente também, que acessos nós temos, né? Então, isso aí tudo está relacionado. Então, depois a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com a tese do professor Sérgio Leite, que vai entrar aí na questão da afetividade das práticas pedagógicas. Ele é um autor, né, também que se utiliza da psicologia histórico-cultural como base teórica, né, do Vygotsky, também de outros autores, Baum, e outros que a gente não vai entrar em discussão nesse momento, né. E ele vai estudar, ele tem aí um caminho longo de pesquisas que ele fez, né, no grupo do afeto, que ele chama, né, um grupo de estudos que ele denomina de grupo do afeto, que é muito interessante, com vários pesquisadores lá da Unicamp, e ele vai trazer a questão da dimensão afetiva das práticas pedagógicas. Né? Então, no início, é interessante que ele começa a estudar a questão do afeto entre professor e aluno, mas depois ele ultrapassa isso, e ele vai dizer que a afetividade, ela está também nos objetos do conhecimento. Então, ela não está só na relação professor-aluno, né, nesse presencial, nesse tete-a-tete, né, ali dentro de sala de aula, mas ela também está na prática do professor e na relação do sujeito com os objetos do conhecimento, né, que são aí os conteúdos, que são as atividades escolares, que são os textos, que são os livros. Né? E ele vai dizer aí que, historicamente, os currículos dos programas educacionais também fizeram essa dicotomização, né, porque reflete a concepção de homem que a gente colocou, né, considerando apenas as dimensões racionais e cognitivas do trabalho pedagógico. Aí tem a questão que eu já falei, né, no século XX, aí, essa concepção monista, né, começa a ser trazida, né, para a área científica, né, o ser humano começa a ser visto dentro dessa concepção monista, e a afetividade e a cognição passam a ser interpretadas como dimensões indissociáveis do mesmo processo. Pode passar, André. Por favor. Bom, e aí, né, então, toda por séculos, né, uma ideia que foi, que nos foi passada, né, lá do Cogito, né, do Descartes, penso, logo existo, começa a ser questionado. Né? Então, o Damásio, que é um autor também, que tem um livro, O Erro de Descartes, né, de 2001, que ele vai trazer essa discussão, ele também é da psicologia histórico-cultural, que ele propõe uma outra configuração para o código, né? Então, assim, ao invés do homem ser centrado somente no aspecto racional, ele começa a questionar, não, peraí, né? E a questão da emoção, dos processos afetivos, passa a ser base, né? Inclusive para o pensamento humano. Então, ele propõe o existo e sinto, logo penso. Aí tem a menininha lá, penso, logo existo. Mas como você pode ter certeza disso? Eu sinto, logo é verdade. Então, os sentimentos e as emoções começam a ser considerados base do pensamento, né? Que aí vem Vygotsky aí ajudar a gente a pensar dessa forma, né? Pode passar, André. Então, o que é a afetividade? Aí, só para a gente pensar um pouquinho, ela é um conjunto de emoções e sentimentos, né? A emoção sendo aí também a base
base do ser humano, considerada a base do ser humano, ela tem um caráter orgânico, né? Porque quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo, por exemplo, né? Eu vou ter uma reação orgânica. Então, ela está na nossa base orgânica também. Manifestação de um estado subjetivo, né? Com componentes basicamente orgânicos, portanto, de caráter mais efêmero. É uma coisa que pode ser passageira ali, né? E permite a passagem da vida orgânica para a vida psíquica, né? Lembrando que essa vida psíquica a gente vai construir ela no social. Agora, os sentimentos é o que acontece, né? Essa emoção, ela começa a ter um sentido para a gente, né? Então, por exemplo, eu sinto medo, tá? O medo é uma emoção. Agora, quando eu começo a entender o que esse medo significa, né, a perceber isso, né, então tem um componente cognitivo, né, representacional, que envolve vivências, né, formas de expressões complexas que se desenvolvem com a apropriação dos sistemas simbólicos culturais pelo indivíduo, né, aquela emoção passa a ser um sentimento. Então, né, a afetividade, ela basicamente, ela vai se apresentar com esses dois aspectos aí. Interessante. Então, o Sérgio Leite, aí eu trouxe algumas citações do livro dele, né? Ele vai dizer que as interações que ocorrem no contexto escolar, elas também são marcadas pela afetividade, em todos os seus aspectos. A afetividade está presente em todos os momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor, e não apenas nas suas relações tete-a-tete com o aluno. E todas as decisões pedagógicas que o professor assume no planejamento e desenvolvimento do seu trabalho têm implicações diretas no aluno, tanto no nível cognitivo quanto no afetivo. E assim, gente, afetividade não são sentimentos e emoções só positivas, são negativas também. Interessante. Tá. Bom, então, assim, as pesquisas que o Sérgio e os seus alunos, né, fizeram, elas trouxeram várias coisas para a gente pensar, e eu trouxe, assim, rapidamente, passando alguns achados dessas pesquisas que nos ajudam a pensar nessa questão da afetividade, né? Então, o que eles trazem para a gente? Aspectos como proximidade do professor com o aluno, né? A forma como ele recepciona esse aluno, as verbalizações, né? Os incentivos, os apontamentos diante de dúvidas e dificuldades, essa atenção que ele dá para o aluno, elas têm consequências positivas para a aprendizagem, né? O que o professor fala, como ele fala, em que momento ele fala, por que ele fala, né? E até o gestual, né? Um olhar do professor, isso aí também, né? Os alunos percebem isso, e isso vai influenciar na aprendizagem desses alunos, né? As intenções, as crenças, os valores, os sentimentos, os desejos do professor também vão afetar a aprendizagem do aluno, né? Então, a intenção, né? Eu quero que esse aluno aprenda, né? Eu me importo, eu me interesso pela aprendizagem desse aluno. Isso vai ter um ganho positivo na aprendizagem do aluno, né? A afetividade não se restringe ao contato físico, acho que isso serve para a gente pensar agora em momentos da pandemia, mas aspectos de natureza cognitiva como respeito e reciprocidade, né? Então, quando somos crianças, né, esse contato físico ali, a relação do professor com a criança, é diferente, né? A criança, ela precisa disso, de uma outra forma, né? Ela se relaciona muito também pelo contato físico. A partir do momento que nós nos tornamos adolescentes, adultos, né? Esse contato físico, ele pode ser, né? Vai ser substituído aí por uma relação de respeito, por uma relação de reciprocidade, e os alunos sentem isso. Então, tudo é importante para o professor ter conhecimento, né? O professor aí assim, né, de um modo geral, o professor e as famílias, né, são os principais mediadores culturais, né, mas não são os únicos. Então, os materiais didáticos, os livros, os textos, os próprios colegas também são mediadores, eles também ensinam, né, o aluno, né, e a forma como o aluno se relaciona com uma disciplina, por exemplo, né, com o conteúdo daquela disciplina, e com os próprios colegas, e com essa, né, materialidade aí que a gente coloca, também vai influenciar a aprendizagem dele. E a mediação é a condição essencial para o processo de construção do conhecimento pelo aluno. A qualidade da mediação determina em grande parte a qualidade da relação entre o sujeito e o objeto. Então, pensar, né, que mediação que estamos fazendo, qual a qualidade dessa relação. De fato, André.
por último aí, né, as decisões pedagógicas, elas precisam ser centradas no processo de aprendizagem dos alunos. A perspectiva do sucesso é assumida como referência em todas as decisões pedagógicas. Né? Então, assim, eu preciso olhar para esse aluno como um aluno que vai se desenvolver, ele vai aprender, né? Eu não posso olhar para ele a partir de uma perspectiva de um fracasso, né? Ah, não, ele não vai, ele não dá conta, ele tem problema, né? Então, quem tem problema, né? De quem são esses problemas, né? E, então, assim, os objetivos, né, os conteúdos, as atividades de ensino, o material que o professor utiliza, as formas de avaliar, elas também são passíveis de afeto. Né? Então, vocês vão ver isso muito bem, eu não vou discriminar aqui, mas está muito bem relatado no texto que a gente vai deixar, e acho que vai fazer vocês compreenderem melhor essas questões. Né? Como eu trabalho cada um desses aspectos pedagógicos aí, né, de forma afetiva com a aluno. O conhecimento do professor é interpretado como motivo de segurança pessoal pelos alunos. Então, quando o professor tem domínio do seu conteúdo, o aluno percebe isso. Isso, né, aquele professor que encanta a gente quando fala, né, ele consegue encantar o aluno dele também. O aluno percebe isso, né, e às vezes até se apaixona pela disciplina, né. Os alunos percebem a relação afetiva entre o professor e seu próprio objeto de ensino. Né? Então, é um pouco nesse sentido também. Né? Então, se o professor gosta do que faz, né? Se a gente gosta do que faz, o aluno vai perceber isso também. Isso também tem uma consequência da aprendizagem. E, por fim, gente, que eu achei assim, né, fantástico para a gente pensar, a dimensão afetiva da mediação pedagógica, ela não pode depender apenas das características de cada professor. Então, não é porque eu sou uma pessoa, eu sou mais sensível, eu sou mais durão. Então, a gente não deve se basear na característica individual, mas pensar a atuação pedagógica de forma coletiva na escola. Né? Então, assim, os momentos de formação do professor, os momentos de troca entre os pares, né? A atuação pedagógica, ela precisa de um planejamento, ela precisa ser organizada e transformada em objeto de reflexão. Então, perpassa, claro, tem uma questão nossa que é individual, tem, mas a questão coletiva, ela precisa ganhar aí mais espaço nesse sentido, né? É pensar os nossos caminhos, né? Os nossos a gente discute muito isso, né, José, no nosso Com meio certeza. lá, né? Essa questão da construção coletiva. Sim. Então, é muito importante, porque a gente tem que entender que a prática pedagógica, ela tem uma intencionalidade, né? E se ela tem uma intencionalidade e a escola, ela está ali para formar um tipo, um perfil de sujeito, né? Um tipo de cidadão, né? Isso é muito frequente nos projetos pedagógicos, políticos pedagógicos das escolas. Lá, né, tem um perfil do aluno, que tipo de aluno eu quero formar e tal. Só que se a escola não pensar isso coletivamente, não se avança muito nessas questões. Não. Né? Então, assim, eu achei bem interessante essa questão que ele traz, né, que a atuação pedagógica ela precisa ser planejada, organizada e transformada em um objeto de reflexão. Que a gente está continuamente aprendendo e a gente precisa refletir sobre a nossa prática. Eu posso dar aula 20 anos da mesma disciplina, mas cada turma que eu pego, cada aluno que eu interajo, né, que eu trabalho, ele vai me dar novas possibilidades de refletir sobre a minha prática. Então, isso é fundamental. E refletir coletivamente é essencial. Né? Então, isso é uma questão, pessoal, vocês que estão aí nesse momento de aula remota, replanejando, reorganizando os percursos formativos, é muito importante vocês terem esses espaços para discutir com os colegas, né? E com a gestão da escola. Então, isso é fundamental. Reivindiquem esses espaços, que é importante. E dialogar com o aluno também, dependente do nível, né? Se é educação básica, ensino superior, que eu sei que tem professores de ensino superior fazendo esse curso, esse diálogo, ele deve ser coletivo, né? Não só entre os profissionais da educação que estão dentro da escola, mas com a comunidade escolar que envolve alunos, envolve as famílias, os responsáveis. Né? Então, isso é muito interessante que ele traz, que na verdade, algumas questões que ele traz, o Freire também vai trabalhar. Né? Sim, sim. E aí, né, Josi, mais alguma coisa que você gostaria de
de falar? Não, Andréia, não, acho que a gente vai bater nessa bola aí, né? Pode ir. Eu achei sensacional, né? Eu acho que eu vou retomar algumas questões. Uma das falas aí que eu anotei aqui, né? Que a afetividade não se restringe ao contato físico, né? Mas aos aspectos de natureza cognitiva, como respeito e reciprocidade. Acho que para a gente começar a falar um pouquinho de Paulo Freire, é importante a gente retomar isso, né? Porque não é nesse momento de aula remota, por exemplo, nós estamos com distanciamento, né, social, estamos longe dos alunos, mas a afetividade, ela não precisa estar ausente nesse momento, né, ela faz parte do processo. Né? Nós estamos aqui e nós estamos numa relação afetiva com vocês, né, então a gente planejou essa aula, a gente está, assim, muito animada, entusiasmada, né, de poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês, né? E esperamos aprender com vocês também. Então, assim, eu achei bem interessante isso que ele colocou. E o Paulo Freire, ele traz isso, né? Ele aborda muito dentro da área da educação popular, né? Dessa aproximação com o sujeito aprendente, essa aproximação com o aluno, né? Eu não vou apresentar tanto assim Paulo Freire, porque acho que ele dispensa, né, apresentações, embora esteja sendo atacado, né, a gente vê muito isso, infelizmente, mas o Paulo Freire, ele revolucionou o método de alfabetização de adultos. Né? Por quê? Porque ele considerou tudo isso. Primeiro, essa dimensão afetiva. Ele trouxe essa dimensão afetiva para o processo educativo. Segundo, ele considerou o contexto cultural desses alunos, né, o contexto histórico desses alunos, porque o Paulo Freire também dialoga com o materialismo histórico dialético, mas ele traz uma perspectiva de transformação da sociedade voltada para uma questão ele traz a pedagogia libertadora, né, que é para você se libertar dessa reprodução que vem sendo feita, dessa opressão que o sistema causa em nós. Né? Então, assim, ele pensa a educação como um agente transformador. E transformador social, sim. Né? Assim como o Demerval Saviani fala na pedagogia histórico-crítica, né? Que é muito alinhado com a pedagogia histórico-cultural. Então, ele vê a educação como uma forma de transformação social e de emancipação do indivíduo. E isso Paulo Freire, né, Josi, também traz. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso quando a gente vai, quando nós vamos fazer e organizar o nosso fazer pedagógico. Não tem, as coisas elas são indissociáveis. Né? Então, por isso que é importante a gente trazer essas reflexões. E aqui tem uma tirinha do Armandinho, essa fofura, né? Que ele diz, ele fala, né, do Paulo Freire, que é uma frase do Paulo Freire, né? Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então, ele fala dessa dimensão da educação, é claro que a educação formal, que a educação escolar, mas a educação também que se dá em outros espaços. Né? Então, existe essa dimensão mais ampla da educação, né? Aqui, claro que a gente está falando da educação formal, dessa educação mais sistematizada, que é a educação escolar. Mas ele traz essa visão, né, de que a educação, ela não transforma sozinha uma sociedade, mas a sociedade também não muda sem que a educação esteja organizada e sendo pensada, visando essa emancipação do indivíduo e, assim, a transformação social, né? Então, é fabuloso, né, gente? Eu acho Paulo Freire fabuloso porque ele tem essa questão do afeto, né, Josi? Ele dialoga com aquilo como ele nos afeta, né? Nossa! É emocionante ouvir falar, né, do Paulo Freire, ver você falar, Andréia, e pensar, né, tanto que ele contribuiu, né? Para a gente, não só como sujeitos da educação, mas como seres humanos, né? Como seres humanos, que ele conseguiu, né? Tanto é que o Paulo Freire, ele é usado muito na educação do campo, no movimento por uma educação no campo, desses movimentos, essas escolas que são de assentamento. Então, ele é muito usado. Por quê? Porque ele traz essa perspectiva da aproximação com aquilo que nos torna humanos, né? De você olhar o outro independente da classe social, você ouvir o outro, né? Então,
essa questão dialógica que ele traz é muito importante, né, de se considerar o contexto, né? Olha para você ver, ele fez uma prática, ele pensou numa prática pedagógica, alfabetizou adultos, considerando a realidade dessas pessoas. Então, que coisa mais se aproxima do indivíduo do que você considerar, você não chegar lá na sala de aula como detentor de todo o saber e desvinculado da realidade desse aluno. Então, assim, é muito interessante essa abordagem que Paulo Freire traz. E aí ele traz, assim, uma frase que ele falou quando ele estava falando do método de alfabetização dos adultos. Então, ele diz assim, aprendemos ao longo da vida. E aqui, tá vendo? Ele tem uma articulação com Vygotsky, que ele fala que a aprendizagem é contínua, né, Josi? Dois marxistas, né? Dois marxistas, a base deles, né, teórica deles, o referencial é o marxismo, né? Então, aprendemos ao longo da vida e a partir das experiências anteriores. O que faz cair por terra a tese de que alguém está totalmente pronto para ensinar. E alguém está totalmente pronto para receber esse conhecimento, como uma transferência bancária. Né? Porque aí na pedagogia do oprimido ele vem falando um pouco dessa educação bancária. A gente só deposita conhecimento como se o aluno fosse sujeito passivo, né? E aí não é, ele é um sujeito ativo, ele constrói também a sua história, é um sujeito histórico, né? E aí a gente sai um pouco desse pedestal que o professor é o detentor do saber, né? E passa. Isso não quer dizer, gente, que a gente não tenha autoridade. Paulo Freire fala muito sobre isso. Que a autoridade ela é fundamental. Né, que é o que o professor falou, o que a Josi trouxe aí também como uma reflexão para nós. O professor que domina aquilo que ele faz, que gosta daquilo que ele faz, que planeja bem suas aulas, ele também conquista. É uma forma de demonstrar afeto por aquilo que faz. E é isso que o Paulo Freire fala. Só que aqui ele fala que a gente está em processo de construção. E que a gente não é detentor de todo o saber, mas a gente tem um saber a compartilhar naquele momento. Né? Então, assim, a gente não pode dizer ou achar que Paulo Freire, ele tira a pedagogia freiriana, ela tira a autoridade do professor. Eu acho que se a gente usasse mais Paulo Freire em nossas escolas, a educação estaria bem diferente. Né? Assim, claro que tem outras coisas que determinam, né, Josi, a educação, mas o que falta mesmo é a gente entender Paulo Freire e começar a aplicar suas teorias em sala de aula, e não só as dele. Né? Então, todas as pedagogias que elas visam uma transformação social, né, uma emancipação do indivíduo, elas são essenciais nesse momento, né? Elas são fundamentais. Então, essa questão, gente, de se entender como um sujeito inacabado, né? Então, isso também é fundamental dentro desse momento que nós estamos vivendo e também em outros, né? André, e aí só para fazer uma observação, né, eu acho que é muito importante a gente falar, né, do sofrimento, né, desse momento, sofrimento que principalmente os professores também, né, estão passando, e de uma cobrança, né, que às vezes é uma cobrança, pode ser própria, né, mas ela é cultural, né, ela é uma cobrança, às vezes, ali da instituição em que esse professor está ali, né, localizado naquele momento, das famílias, da sociedade de forma geral, né? O professor, ele é muito cobrado. Então, assim, os professores, eles estão se desdobrando para fazer o possível. E, às vezes, a gente traz aqui essas teorias, né? Então, a gente não queria passar uma ideia de que, né, o professor é aquele ser perfeito e acabado, né? Então, não, nós somos inacabados também, né? Nós seres humanos, estamos nos desenvolvendo, estamos aprendendo ao longo da vida, que são as teorias que a gente trouxe, que estão falando isso para a gente, né? Então, a partir dessas teorias, a gente vai vendo também, nós não temos que acertar o tempo todo, né? Nós também somos seres passíveis de errar, passíveis de não entender em alguns momentos, não atender algumas expectativas, né? E tudo bem também, né? Então, assim, se a gente puder também até conversar sobre isso em sala de aula com os nossos alunos, olha, né? Eu não sei tudo, não, em alguns momentos aqui para mim está difícil, a aula às vezes não foi legal, né? Mas eu também estou vivendo num momento histórico em que eu estou, né? Principalmente aí a gente vê as mulheres, né? A luta das mulheres em casa, com filhos,
tendo que dar conta, né, de várias demandas, né, os homens também, mas eu gosto de enfatizar a questão das mulheres, que é uma luta histórica, que a gente não pode desmerecer. Então, a gente também se situar como esse sujeito não acabado, né, esse sujeito em constante processo de aperfeiçoamento ou não. O desenvolvimento também tem momentos, né, de involução, como a gente comentou. Né? São movimentos que às vezes são contraditórios, mas não quer dizer que aquele momento que eu não consegui, que eu não dei conta de uma situação, de uma aula, eu não aprendi algo. Então, é muito bonita essa teoria, né, porque ela não nos julga, ela não faz julgamento, pelo contrário, ela possibilita que nós também possamos errar e nos ver como seres inacabados. Então, acho que só para deixar esse recadinho aí do coração para os nossos alunos e professores, né, pensar que sim, nós podemos errar, nós somos passíveis de erro e está tudo bem também, Tá né? tudo bem. Gostei muito, Josi, quando você fala assim, da gente ser sincero, né? Chegar, dialogar com os nossos alunos. Olha, gente, eu estou sentindo isso, tenho esse tipo de dificuldade, e ouvi-los também nesse processo, porque não só nesse momento de aula remota, né? Todos os momentos, gente, porque, como Paulo Freire diz nessa frase aqui, né? Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Então, os alunos estão passando por N situações, nós estamos também, né? Isso que a Josi traz, da questão da mulher, a gente não sabe se é dona de casa, se é profissional, as coisas estão muito misturadas, né? Você não tem, a gente está vivendo um momento assim. Então, também me solidarizo e também estou nesse momento, né? Então, permitam-se também se constituir enquanto sujeitos aprendentes, que é o que Paulo Freire diz, né? Ele fala contextualizados, sobre né? E contextualizados, né? Então, Paulo Freire ele se aproxima da humanidade, né? Ele se humaniza e a prática dele é humanizada, né? Porque ele considera essas dimensões e esse contexto, né? Então, eu acho que isso é o grande recado, né? Assim, é o grande orientação dentro dessa disciplina também, né? E aí a gente tem o referencial, gente, nós vamos trabalhar, claro que aqui eu vou trabalhar alguns tópicos, eu não vou, a gente já está caminhando aqui para a parte final aqui, mas assim, a gente vai trabalhar alguns tópicos da pedagogia da autonomia. Lá vocês vão ter como referencial o primeiro capítulo. Tenho certeza que grande parte de vocês já leu, né, já conhece, mas é bom a gente retomar algumas abordagens que o Paulo Freire faz, né? Então, esse livro dele chama-se Pedagogia da Autonomia, né? Essa versão que eu estou mostrando aqui, ela é de 2015, né? E ele traz algumas considerações acerca da prática educativa, né? Que é interessante nós refletirmos nesse momento. Então, ele diz assim, e essa prática educativa, na verdade, gente, que nós estamos discutindo aqui, né, que o Josi trouxe várias colaborações aí dos autores e que Paulo Freire também vai trazer, como eu falei anteriormente, ela independe da modalidade que acontece. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, ela vai ser aplicada ao longo da vida profissional de vocês, né? Então, assim, independente se a educação ela seja organizada na modalidade presencial, semipresencial ou híbrida, né, como chamam agora, ou remota, exige que nos reconheçamos como sujeitos aprendentes. E Paulo Freire diz no livro dele, né, na página 26 e 27, aprender precede o ensinar, ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante do aprender. Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando de curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento total, né, inteiro de um objeto, cabal de um objeto. Então, ele fala bastante da nossa capacidade de aprender. Então, olha aí nós, gente, eu, Josi, né, Josi? Vocês, né, fazendo cursos online para aprender a usar ferramentas EAD, né,
recursos para a educação à distância, neste momento de pandemia. Então, todos nós estamos agora num exercício de aprendizagem muito intenso. Né? Cada ferramenta, né, Josi, aqui que a gente consegue, às vezes, acessar e consegue usar, a gente vibra, porque é um processo de aprender contínuo. Verdade. Né? E isso não pode ser desarticular de uma reflexão sobre a prática. Né? Então, é por isso que é importante a gente estar aprendendo sempre, dos dois lados. Né? Como aprimorar minhas metodologias de ensino, mas, ao mesmo tempo, elas se fundamentam em quê? Em que tipo de teoria, que tipo de aluno que eu quero formar, né? O que eu quero levar para esse aluno nesse momento. Então, essas reflexões são importantíssimas, né? E aí a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria e prática, sem a qual a teoria pode ir virando. Ele usa esse termo, blá, 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 e a prática um puro ativismo. Então, eu gosto muito dessa frase dele, né? Porque alguns autores vão chamar de praxis educativa. O que é isso? É você se constrói, se constitui como professor, é um processo dinâmico. Né? Você não vai se constituir como professor só estudando a teoria, não. É no fazer pedagógico diário que você vai se constituindo como professor. Aonde está, né, o perigo disso? É quando você só tem uma formação teórica e sem a vivência prática e não reflete sobre essa prática. E isso não se constitui como a criação ou a formação da praxis docente. Então, isso é um termo essencial. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos refletindo sobre as práticas pedagógicas. Então, quando você for planejar suas aulas usando os recursos que o Matheus, o Tiago vão passar para vocês, esses recursos eles têm que ser pensados e planejados e utilizados com os alunos de acordo com as teorias, né, com o referencial teórico que você tem. Né? Então, esse exercício, né, de teoria e prática, reflexão sobre a prática, é o que te ajuda a se constituir enquanto professor. Né? Pode parecer complexo, mas não é. Então, acho que a partir do momento que vocês se matricularam num curso para aprender novas ferramentas, vocês já estão buscando, né, além da aprendizagem, de aprimorar os seus métodos. E, com isso, melhorar a prática educativa. E aí ele fala muito sobre isso, né, das pessoas que não têm essa vivência, ou que fica só na teoria, ou que só faz, que tem um foco só na prática, não gosta de refletir. E a gente vê muito isso entre nós, profissionais da educação. Ai, reunião pedagógica, que saco, né? Nossa, ela vê aqueles textos, ou as propostas de formação continuada, né? Que tem aqueles encontros também, às vezes a gente está cansado também, às vezes por N motivos a gente evita refletir. Ah, não, vou acabar reproduzindo o que eu faço sempre e pronto. E muitas vezes isso é perigoso, né, Josi? Porque vira só o ativismo. E aí, pensando no professor e no contexto, né, na vivência dos professores também, a gente precisa pensar, né, às vezes, né, uma sobrecarga de trabalho, que aí a gente e aí a gente vai deixando de lado aqueles momentos que são, assim, mais importantes para a nossa formação, às vezes em detrimento de uma burocracia que nos é exigido também o tempo todo na instituição, né? Então, pensar isso, aquilo, pensar nas características da nossa sociedade, como elas influenciam na nossa prática. Então, né, por que eu não quero participar, por que eu não gosto, Então, assim, a gente sabe que não é simplesmente, né, claro, isso aí pode acontecer, mas não é o geral. Simplesmente porque o professor, não quero, não gosto. As condições de existência desse professor também estão impedindo muitas vezes, né, André? De que o professor seja ativo nesse processo. Mas a gente precisa ter, aí, mais uma vez, usando Paulo Freire, a tomada de consciência, né, de como nós estamos sendo determinados, muitas vezes, dentro desse sistema, né, e o que a gente pode fazer para mudar isso, né, do coletivo, né, porque individualmente não é muito difícil. Então, eu acho que é fundamental, né, essa fala aqui do Paulo Freire.
Daí eu trago alguns elementos aí que já vão ser abordados, né? Alguns tópicos vão ser abordados no capítulo que vocês vão ler. Que aquilo, a gente retoma aquela ideia de que o professor que ele tem conhecimento daquilo que ele trabalha, da disciplina, do conteúdo, e ele passa isso para os alunos, já é um elemento, inclusive, gente, que afeta a disciplina em sala de aula. Né? Então, tem autores que vão falar muito sobre isso. Claro que tem outros fatores, mas um deles é esse. Então, o professor que ele se mostra muito inseguro, às vezes não planejou a aula direito, às vezes, né? Então, tem N fatores que interferem. Então, Paulo Freire vem falando um pouco disso, né? Que ensinar exige rigorosidade metódica, né? Exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no tratamento do objeto do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprender criticamente é possível. Então, não é só passar o conteúdo, ele fala muito sobre isso, mas é abordar aquele conteúdo contextualizando com a realidade, trazendo outras possibilidades, né, dialogando com os alunos a respeito do que ele traz, levando essa visão crítica. E aí ele diz assim, essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos, criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes, né? Então, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da gente lutar contra o comodismo, né, gente? Porque, como a Josi falou, esse sistema que nós vivemos, o sistema capitalista, ele favorece isso, a gente se acomodar dentro do processo. Ele favorece isso, porque a carga de trabalho, às vezes, é muito exaustiva, os momentos, né, Josi, reservados para reflexão, às vezes, são momentos entediantes, porque está sendo além da minha carga horária de trabalho, eu estou com N, pensando em N coisas. Então, assim, é por isso que a gente precisa levar todo o conteúdo, a gente tem que ter essa rigorosidade metódica que ele fala, de conhecer, sim, esse conteúdo, os pressupostos, a teoria, o que embasa, mas sempre trabalhar esse conteúdo dialogando com a realidade. E isso também o Demerval Saviani vai falar na proposta dele da pedagogia histórico-crítica, né, que ele fala sobre a prática social. Etapa final, que é quando o aluno ele já trabalhou aquele determinado conteúdo, aquele conhecimento, e aquilo já passa a se transformar numa prática social. E aí a mudança, a transformação social, ela é possível, né? Ela é vislumbrada dentro desse processo. Então, isso é fundamental, né, gente? E a gente precisa entender também que nós somos seres dentro de um sistema, né? E o sistema nem sempre nos dá ou valoriza ou dá espaços ou nos permite ter esses momentos reflexivos, né, que são importantíssimos. E aqui ele traz também, que eu separei, que eu acho que é importante, né, ainda mais nesse momento, que ensinar exige pesquisa. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago, né? Paulo Freire é ótimo nisso, porque ele vai dialogando consigo mesmo, porque ele também se coloca na posição de professor. Então, ele usa muito isso. Ele usa em primeira pessoa e ele vai se constituindo ali também. É um diálogo mesmo, como se estivesse conversando com ele. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, ele fala muito dessa questão do professor, da pesquisa, né, de estudar sempre, de buscar novos caminhos. Então, parabéns para vocês que estão fazendo esse curso, porque isso vocês estão também, de uma forma, pesquisando novas ferramentas, novos recursos para usar nas suas aulas. Então, e sempre isso, né? Indagar e se indagar, né? Refletir sobre essas ferramentas, sobre esses recursos, também é muito importante. E aqui, ensinar exige risco. Sempre, né, gente? Aceitação do novo, olha aí que nós estamos vivendo hoje. E rejeição a qualquer forma de discriminação, que daí vai essa
esse item que o Paulo Freire traz, a pedagogia da autonomia, vai dialogar com aquilo que a gente trouxe no início. Né? Então, assim, dentro desse contexto de educação virtual, será que não... Como que está essa questão discriminatória? Né? Será que a desigualdade ela está aumentando? Então, a gente precisa também entender, né, e refletir sobre isso. É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco. A aceitação do novo, até coloquei maior aí, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo. Assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. Então, aqui ele traz, gostei bastante do que ele traz aqui, porque ele não fala que você deve só ir aceitando o novo. Acontece muito na educação. Né? Aconteceu muito isso, né, Josi? Principalmente no momento que você desconstruiu tudo aquilo que vinha dentro da educação tradicional mesmo, né? Então, você nega tudo aquilo que foi construído até então e passa a usar o novo, achando que sem dialogar com o antigo. Né? O Saviani fala isso dentro da teoria da curvatura da vara, né? Que ele fala dessa falta de equilíbrio. Né? Então, assim, você vai aceitar o novo? Poxa, agora eu vou ter que aceitar a educação à distância, agora vai ser uma realidade nas escolas, será? Né? Porque a gente sabe que tem grandes corporações aí incentivando a educação à distância. Né? Então, inclusive ensino híbrido. Né? Mas será que esse ensino é uma novidade? E aí, será que ele vai atender todas as nossas demandas sociais, vai atingir e vai integrar nossos alunos, vai diminuir a desigualdade social, né, econômica, educacional? Então, assim, essa aceitação novo nesse momento é um momento emergencial, mas nós sabemos, existem vários estudos que demonstram o que está por trás também, né, o que está ganhando força dentro desse processo de educação remota, no contexto da pandemia. Então, assim, o novo, ele é sempre bem-vindo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser bem-vindo dentro de um processo de reflexão. O que está por trás, né? Qual que são os pressupostos dessa novidade? Né? Será que eu devo negar tudo aquilo que eu vinha fazendo? Enquanto professor, enquanto a minha prática, tudo aquilo que eu vinha fazendo está errado, agora eu tenho que usar esse método? Não, gente, né? Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Acho que é nos permitir o questionamento, né, André? Sempre questionar, né, e refletir sobre a prática. Como, uma vez que a gente é sujeito ativo, né, no processo, a gente ser ativo também nesse sentido, né, de questionar, de dialogar, né, com os pares também, porque a gente está aprendendo, né, o que isso traz, o que é importante aqui, né? Acho que é importante pensar nesses aspectos aí. Na educação muito assim, né, gente? Às vezes você discrimina toda uma trajetória profissional que você teve. Por exemplo, você passa a trabalhar em outra escola e a escola tem uma metodologia totalmente diferente e desconsidera toda aquela trajetória sua. Então, como a Josi falou, né, a gente ter essa visão mais crítica dentro do processo. E, às vezes, aquela forma como eu trabalho, ela é eficaz, ela é eficiente, ela consegue, né, dar conta. Eu posso ir incorporando novos métodos, né, eu posso ir incorporando tecnologias na minha aula, mas nada assim de desconstrução. Vou acabar com aquilo que eu já vinha construindo, a não ser que essa construção também, por isso essa visão crítica ela é importante, né? Eu preciso refletir sobre a minha prática. Se você já vem nesse movimento de refletir sobre a sua prática, com certeza, você não deve aceitar o novo só porque é novo, né? Você vai refletir também sobre ele, né? Se ele vai ser ou não. E nem desconsiderar, né, o velho só por uma questão cronológica, como o Paulo Freire fala. E aqui, Josi, já vamos caminhando para o final. E eu digo aqui que, para não concluir, né, Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, ele debruça-se sobre o que ele nomeia de educação bancária. E assim nos convida a pensar numa prática pedagógica habitual em que o educador aparece como um único agente do conhecimento, e no qual sua tarefa parece ser a de encher os educandos com conteúdos baseados em sua narração,
e acúmulo, muitas vezes deslocadas da realidade do aluno. Essas narrativas colocam os estudantes em um papel passivo. E nesse espírito, não se pode esperar nada deles, a não ser que memorizem as informações dadas sem qualquer reflexão. Dessa forma, a educação ficaria resumida ao ato de depositar, em que os estudantes são os depositários e o educador, o depositante. Então, assim, para a gente não concluir, mas fechando esse momento, né, acho que é fundamental. Vamos pensar um pouquinho mais sobre não ser um depositador de conteúdos. Tá certo, gente? Eu agradeço imensamente. Eu sei que o vídeo ficou extenso, mas agradeço a Josi aí se ela tiver mais alguma consideração a fazer. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente vai estar antenado lá na sala de aula e vai ouvir o relato de vocês, tá bom? Ô, Andréia, eu que agradeço, né? Eu só para não concluir também, gostei do termo, né? Então, eu só queria retomar uma fala lá da live inicial, né? Onde eu falei um pouquinho sobre a questão da saúde mental nas escolas, né? Que às vezes, até quando me foi feito esse convite, né? O nosso diretor falou, Josi, fala um pouquinho sobre saúde mental. E aí a gente pensou bem e eu falei o tempo todo aqui em saúde mental, né? A Andréia também, mas dentro de uma outra perspectiva, né? Não de uma perspectiva em que o aluno é considerado como, o aluno está doente, o aluno está ansioso, né? Lá no IF, por exemplo, nós temos muito a questão da ansiedade agora, né? De forma gritante. E como a gente vai fazer, né? Nós, como professores, que olhar que a gente vai ter para esse aluno, para a saúde desse aluno ou para a doença desse aluno, né? E aí eu só queria dizer que tudo isso que a gente falou é saúde mental, né? A saúde mental não deve ser vista como algo individual, mas a saúde, ela é sempre coletiva, né? Olha aí, nós cuidando uns dos outros, quando a gente usa máscara, quando a gente passa álcool em gel, quando a gente fica em casa. Então, a saúde, ela tem sempre essa perspectiva coletiva. E, a partir do momento que o professor, ou profissional da educação, ou o gestor da educação, né, de forma geral, ele vai pensar na sua prática, ele também está promovendo saúde mental na escola. Ele está promovendo inclusão, ele está promovendo o não adoecimento, né? Porque a escola ela pode ser um local de adoecimento, mas ela também pode ser um local de vida, um local de saúde, um local de qualidade, né, de vida. Então, nesse sentido, só queria deixar essa mensagem, né, que a gente possa aí promover saúde mental, qualidade de vida, tanto nossa como dos nossos alunos, na medida do possível. Agradecer também, pedir desculpas pelo vídeo longo, né? Mas vocês vão vendo aí, às vezes, em partes, né, André? Eu estava pensando nisso. Eu me despeço por aqui, né? Assim, nessa disciplina, porque eu não vou ter outras disciplinas com vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer uma troca legal. E vamos fazer ainda mais nas atividades, né? Que a gente vai passar para vocês aí. E contem comigo para o que precisarem, né? Vou deixar depois meu e-mail disponibilizado, que eu vou estar à disposição também. Um beijo bem grande. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Andréia, pela parceria. Imagina, eu que agradeço, Josi. Muito bom compartilhar as coisas com você. Obrigada, beijos. Beijo. Tchau.